Ainda falando sobre as medidas de combate ao novo coronavírus e as atividades mantidas no campus em Bauru, recebemos aqui no estúdio o presidente do Grupo Administrativo do campus, o professor Jair Lopes Júnior. Professor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Unesp Notícias. Nós que agradecemos, obrigado Leire, obrigado a todos os telespectadores da TV Unesp, com satisfação que estamos aqui para contribuir nesse difícil momento que a sociedade e a comunidade unespiana enfrenta. Com certeza, professor. A gente viu, na reportagens exemplos de atividades que ainda estão mantidas, mas como fica a situação a partir de agora, professor? O que para e o que não para aqui no campus? Há uma dificuldade intrínseca nesse momento que é compatibilizar a necessidade de funcionamento de atividades essenciais no campus de Bauru, considerando todas as normativas sanitárias, epidemiológicas das autoridades competentes que vêm sendo divulgadas a cada momento. Numa medida mais, assim, digamos, preliminar, nós tivemos a preocupação, então, de, em observância aos comunicados da Unesp, do Comitê Unesp Covid-19, que é o Comitê Central, nós instalamos um comitê da Administração Geral do campus, e esse comitê passou a avaliar continuamente a necessidade de manutenção de algumas atividades essenciais. Então, em relação à sua questão, Leire, o que nós temos? Nós temos hoje uma diversidade de atividades relativamente amplas no campus. Nós temos atividades de ensino de graduação, de pós-graduação, atividades administrativas que compreendem um leque muito grande de ações e atividades principalmente no campo da extensão, da pesquisa, dos estágios. Então, prioritariamente, foram suspensos todos os atendimentos presenciais. Então, todos os guichês, sessões administrativas, sessões acadêmicas estão fazendo teletrabalho, até mesmo o teletrabalho está sendo observado em relação ao decreto estadual, bem como as determinações internas da Unesp. O teletrabalho ele vem sendo organizado de uma maneira a se respeitar as individualidades das sessões. Então nós temos teletrabalho em sessões acadêmicas que funcionam de uma determinada maneira, teletrabalho das unidades auxiliares do campus, teletrabalho das sessões administrativas, que vem sendo, digamos assim, gestado por análise de expedientes dos supervisores e dos respectivos diretores. Temos uma preocupação muito grande, por exemplo, com o Programa de Apoio à Pós-Graduação, o PROAP, que é um recurso que é destinado à Unesp para gerenciamento e gestão dos programas de pós-graduação e que envolvem diferentes rúbricas, diferentes itens de despesa, parte delas com compras, despesas com bolsas, com também deslocamentos de docentes. E isso exige, porque nós temos um tempo determinado para fazer o gasto desse recurso, e isso obviamente envolve pessoas. Então, nós temos tido a compreensão, a competência, a iniciativa dos nossos gestores para fazer com que as observâncias das determinações estaduais, municipais e da Unesp, propriamente dito, sejam totalmente seguidas. Temos reduzido, então, o contingente de pessoas no campus. Entretanto, atividades como recebimento de materiais têm sido reduzida o máximo possível. Atividades de laboratório. A própria reitoria, ela publicou uma orientação em níveis de complexidade, obedecendo normas internacionais, no que diz respeito a, digamos assim, a priorizar apenas aquelas atividades de pesquisa que envolvem manejo de animais, que envolvem situações, principalmente ligadas à área vegetal, em que algumas medidas têm que ser acompanhadas de uma maneira mais próxima pelos funcionários. Neste caso, algumas unidades, em particular, por exemplo, a Faculdade de Ciências, que é uma unidade aqui do campus de Bauru, ela fez um rodízio entre as pessoas responsáveis pelo manejo de animais. Alguns servidores também ficam encarregados de verificação de andamento de temperatura de freezers, etc. De uma certa maneira, então, dada a complexidade do nosso campus, nós tivemos um escalonamento por setor de atividades essenciais vinculadas à pesquisa. Eu arriscaria dizer que, à exceção do protocolo, da seção de comunicações da administração geral, praticamente todo o campus hoje seguiu à risca a determinação de uma circulação mínima de pessoas, o isolamento domiciliar neste momento muito delicado. O que hoje nós temos no campus de Bauru praticamente é aquilo que, dada a essencialidade, não poderia ser suprimida.
O senhor citou a pós-graduação, né? A gente já tinha acompanhado a recomendação de que as bancas de mestrado e de doutorado fossem feitas por sistemas de videoconferência. É essa orientação agora também neste momento? Sim, essa orientação vem sido seguida à risca. Na semana passada, no dia 19, nós tivemos a publicação da portaria 36 da CAPES, que recomenda fortemente a suspensão por 60 dias das bancas presenciais, delegando às coordenações dos programas a autonomia para o gerenciamento das defesas, né, de mestrado e doutorado via remota. Então, as coordenações dos programas já estão providenciando equipamentos, enfim, os expedientes para que essas defesas ocorram, se assim julgado necessário ou oportuno, de modo remoto. O que nós salientamos é que praticamente todas as sessões técnicas de pós-graduação das unidades universitárias do campus, né, da FAAC, da Faculdade de Arquitetura, da Engenharia e das Ciências, estão com expediente presencial suspensos. Então, as bancas só ocorreriam mesmo sob condição remota, na modalidade à distância. E há alguma orientação quanto aos alunos da graduação de atividades que os professores devem passar para esses alunos nesse período? Essa questão, Leire, é uma questão que tem gerado muita discussão no âmbito interno da Unesp. Nós temos uma posição oficial da Pró-Reitoria de Graduação, que foi pela não suspensão do calendário acadêmico. Ou seja, as unidades elas estão avaliando a pertinência, né, da manutenção de atividades que poderiam ser realizadas no âmbito das disciplinas à distância. Aqui nós temos que separar, acho que, duas questões muito importantes. Uma questão é o atendimento que talvez os alunos, em especial de graduação, necessitariam nesse momento em termos de uma atenção da universidade, uma atualização de ocorrências. Nós temos um contingente de ingressantes na Unesp muito alto. No campus de Bauru, que é um dos maiores campos da Unesp, com 3 unidades universitárias, nós temos praticamente o ingresso de mais de 1.000 alunos via vestibular. Então, esses alunos entraram, frequentaram praticamente um mês de aula e tiveram uma suspensão abrupta, mas uma suspensão muito atípica. E muitos desses alunos, isso pensando apenas nos ingressantes, correm o risco de, no isolamento domiciliar, perderem o contato com disciplinas, com docentes, e isso pode ter um efeito muito ruim, somado ao efeito domiciliar, né, desse momento nas suas famílias. Então, há que se considerar que, por um lado, nós temos alunos que retornam, né, às suas famílias, às suas cidades de origem, e que necessitariam de um contato, por mínimo que fosse, com a dimensão acadêmica do seu curso, com a coordenação do curso, com o professor da disciplina, para que esse contato o mantivesse minimamente, digamos assim, vinculado às atividades acadêmicas. Essa é uma questão. A outra questão é a adesão dos professores a recursos de comunicação à distância, de tecnologia digital, e aí nós ampliamos ou abrimos um leque imenso de possibilidades, desde atividades assistidas, as aulas que são gravadas, interações que são feitas nos horários regulares das disciplinas, porque nós não suspendemos o semestre letivo, não houve uma suspensão de calendário oficial, tampouco os alunos estão em férias no sentido oficial. Entretanto, há que se considerar que quando esses alunos retornam às suas residências, eles encontram um ambiente também muito fora do controle nosso aqui acadêmico. Alguns alunos não teriam a disponibilidade desejada, visto que encontram familiares que dependem dos cuidados deles. Muitos alunos não têm acesso a recursos materiais de internet, acesso à rede, acesso a notebook. E se ele tiver que fazer uso disso recorrendo a outras pessoas, ele já começa a comprometer a questão do isolamento. Exatamente. Então note assim que é uma questão muito complexa que envolve muitas demandas. De um ponto de vista um pouco mais objetivo, o que nós temos os professores eles têm hoje resguardada uma autonomia de contato com os alunos e a universidade incentiva que esse contato seja feito para evitar que no isolamento domiciliar ele perca informações sobre o andamento das atividades, principalmente no âmbito acadêmico do seu curso.
Então, seria recomendado que os cursos fizessem contato com esses alunos, fizessem notificações, atualizações, para que eles se sentissem mais envolvidos com a vida acadêmica. Por outro lado, está então em aberto, né, neste momento no âmbito da Unesp, a autonomia para que os professores avaliem a adequação e a pertinência de compartilhar atividades à distância, e aí nós ampliamos assim bastante o leque de alternativas, né? Compartilhamento de textos, exercícios, questionários, aulas gravadas, etc. Então, nós aguardamos, a Prograde já se pronunciou sobre isso, né? Garantindo acesso e, digamos assim, instrumentalização para esses docentes. Entretanto, alguns campi da Unesp têm optado por medidas assim um pouco mais, digamos, campos que se preocuparam em preservar um pouco mais esse momento, tanto dos docentes e dos alunos, minimizando então o contato à distância. Insisto assim, é importante que a gente separe essas duas dimensões. Fazer o contato com o aluno, manter o aluno em contato com a vida acadêmica, nós avaliamos particularmente como diretor de unidade, presidente do campus, como uma medida essencial, que é importante Sim. que os alunos não fiquem no isolamento domiciliar sem qualquer contato com a dimensão acadêmica da universidade. Isso poderia ser pensado em termos das coordenações de curso. Um outro ponto é a extensão com a qual esse contato seria feito, disciplina por disciplina. Os docentes que têm interesse em compartilhar material didático, atividades didáticas já previstas como não presenciais nas disciplinas e que poderiam ser executadas por ferramentas. Então, hoje, a Unesp garante essa autonomia para o professor. E é uma situação que ainda está em andamento, né, professor? Sim. Durante os próximos dias, novas resoluções vão ser tomadas nesse sentido. Tem uma colocação, Leire, que nesse momento ficou um pouco clichê, mas infelizmente nos acompanha. Nós temos tentado, e eu acredito que tanto o gabinete quanto as assessorias e as pró-reitorias, elas têm se mostrado muito à disposição das unidades para a construção de respostas coletivas, seja no âmbito da Unesp, seja no âmbito da USP, da Unicamp, né, das 3 estaduais. Sim. E, professor, agora falando dos funcionários que são terceirizados aqui no campus em Bauru, como que fica a situação deles em específico? Nós temos uma condição muito, digamos assim, clara em relação a esse ponto, Leire. Para os nossos servidores, para grande contingente deles, a implantação, né, já prevista em decreto, inclusive, do teletrabalho, ela foi relativamente direta, né? Nós temos hoje a capacidade, as condições instrumentais de fazer a transferência de chamadas, né, pelo VoIP. Então, muitos servidores hoje recebem no âmbito administrativo e acadêmico ligações externas nos seus celulares. Então, essa realidade foi muito bem absorvida e rapidamente gerenciada em âmbito dos nossos servidores. Do ponto de vista das terceirizadas, realmente nós temos um problema jurídico muito delicado. Ontem tivemos uma videoconferência com a participação do promotor da assessoria jurídica da reitoria. A reitoria está tentando dar um respaldo para essas condições. Nós temos um dispositivo na Lei 8666 que garante lá no seu artigo 65, salvo engano, inciso 2º, a possibilidade da revisão desses contratos. Pensando na realidade do campus de Bauru, nós temos uma empresa terceirizada, né, praticamente todo o nosso serviço de limpeza é terceirizado no campus, e isso impõe, né, nesse momento, uma atenção jurídica bastante delicada, porque veja, por um lado, eu tenho uma suspensão de expediente presencial. Por outro, eu tenho uma condição sanitária que tem que ser observada tanto pelo campus quanto pelo próprio prestador de serviço. Então, eu preciso manter os laboratórios. Eu vou citar um outro exemplo. Na moradia, né, a Coordenadoria de Permanência Estudantil solicitou que todos os campi se manifestem em relação a como ficaram a situação dos alunos que residem nas moradias, porque aqui em Bauru, alguns dos nossos alunos vão permanecer, pelas mais variadas razões, na moradia. E na medida em que o decreto municipal e as condições de isolamento vão se acentuando, eles acabam ficando, eles não têm mais o restaurante universitário, eles precisam de uma condição sanitária adequada, então nós temos que manter esse serviço, temos que manter o serviço nos laboratórios. Talvez em outras sessões, pela suspensão do expediente, recaia ou diminua um pouco a necessidade do mesmo ritmo de trabalho das terceirizadas. Em síntese, essa questão das terceirizações ou dos contratos, num primeiro momento, passará por uma fase de negociação com o prestador de serviço e com o contratante.
Se espera que nessa negociação haja observância de cláusulas previstas em lei que possam garantir, por um lado, né, os direitos trabalhistas dos prestadores, etc., mas resguardar também a Unesp em relação a esse momento que ela está passando. Em síntese, Leire, as terceirizações serão objeto de negociação. Temos também uma preocupação particular que são as obras e reformas em andamento, né, no nosso campus. Essas obras elas estão vinculadas a contratos que estão em vigência e a nossa preocupação nesse momento, estamos em contato com a prefeitura inclusive, é que a manutenção desses contratos que foram formalizados por licitação estejam em acordo com o decreto municipal 14666 do prefeito sobre o estado de emergência em saúde pública. Então, nós estamos tentando, até por orientação da reitoria, manter os contratos, né, de obras e reformas, mas obviamente que os decretos municipais eles têm preponderância. Então, não se observando nenhuma contradição ou nenhuma inobservância, né, de cláusulas, as obras serão mantidas. As terceirizadas, então, serão por negociação mesmo. E professor, para a gente encerrar agora, o Centro de Convivência Infantil também está com as atividades suspensas, né? Tem alguma orientação específica para os pais? Sim, pelo comunicado 03 da semana passada, e também em observância, né, do que foi disposto em outras normativas, o Centro de Convivência Infantil, principalmente no que diz respeito à parte educacional, o Centro de Convivência Infantil também foi incluído dentre aquelas atividades que deveria providenciar ao longo da semana, do 16 ao 20 de março, uma suspensão gradual das atividades. Então isso ocorreu, né? O CCI gradualmente foi suspendendo as atividades ao longo da última semana e hoje se encontra com as atividades suspensas. Praticamente todos os pais das crianças matriculadas no CCI têm vínculo, né, ocupacional com a Unesp, ou seja, numa outra ponta, a suspensão das atividades do CCI, ela compromete a disponibilidade dos pais para a prestação de serviço presencial. Então, houve também a suspensão de serviços presenciais. Com isso, essas crianças voltam para os seus lares e os pais, embora não estando com suspensão ou em recesso, voltam teoricamente para os seus domicílios. As recomendações, Leire, são as mesmas, ou seja, eles precisam tentar compatibilizar dentro das orientações epidemiológicas, sanitárias e de convivência, um tratamento adequado, né, porque terão as crianças mais tempo presentes em casa, mas também a observância do teletrabalho, ou seja, eles estariam à disposição seus respectivos expedientes. Certo. O Comitê Unesp Covid-19, o Comitê Central, ele revela uma preocupação muito grande com os servidores, tanto que estão nessa condição, quanto aqueles que, em função da natureza do trabalho, não conseguem ter um afastamento integral, né, das atividades por conta da essencialidade, talvez da necessidade da presença no campus. Então, há já uma iniciativa do Comitê Unesp Covid-19, o Comitê Central, em tentar proporcionar ou formalizar um serviço de teleacolhimento que poderia dar orientações, porque esses pais eles vão ter que dividir a responsabilidade de pais por terem as crianças em casa, pensando nesse caso específico, com as obrigações ocupacionais da seção, né, visto que eles estão disponíveis em teletrabalho. Se nós pensarmos também naqueles servidores do serviço de vigilância, que por ser atividade essencial também não se ausentam, mas ficam expostos, né, por maior que seja o controle, eles estão expostos ainda ao contato ao público. Então, de uma maneira bastante louvável, digamos assim, o Comitê Covid-19 tem demonstrado uma preocupação em formalizar um tipo de serviço à distância, né, de teleacolhimento, ou seja, para que as pessoas possam ter canais específicos. Quais são essas pessoas? Pessoas que, principalmente servidores, que estão encontrando dificuldades no manejo dessas situações, tanto domésticas, né, quanto ocupacionais. Tá certo, professor. Eu agradeço mais uma vez a sua vinda aqui à TV Unesp para participar dessa edição especial do Unesp Notícias. Nós que agradecemos a oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada.